Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 361. Até o momento em que foi pressionado pelo Susanoo de corpo completo e selado, o quarto Madara ficou completamente sem palavras. Ele possuía um Mangekyou Sharingan eterno, e a força do seu Júnior não era inferior à sua. A princípio, ele pensou que poderia saborear novamente uma luta emocionante. Então, um pirralho qualquer apareceu de repente e conjurou uma arma bizarra por meio de invocação para cortar seu Susanoo. Incontáveis sombras estranhas, provavelmente criações da Liberação Yin, o cercaram, cada uma com velocidade e força equivalentes às suas. Aquele Júnior claramente capaz não demonstrou um pingo de orgulho de verdadeiro especialista e continuou a surra em grupo. Tudo em apenas 2 minutos, e ele foi envolvido com sucesso por um pergaminho de selamento. Agora que penso nisso, realmente não tenho nenhum jutsu particularmente bom para lidar com o Edo Tensei. Desenhando as linhas do ritual Edo Tensei, Link ponderou. Dos jutsus que ele possuía que eram eficazes contra corpos Edo Tensei, o melhor era o selo dos 5 elementos. Mas uma vez que você marca um Edo Tensei com o selo dos 5 elementos, ele efetivamente o transforma em uma reação em cadeia ridiculamente explosiva de talismãs. Corpo imortal mais coleta infinita de energia natural. Se ele imaginasse como isso poderia explodir, todo o conceito era mais do que bizarro. Outras maneiras de lidar com o Edo Tensei envolvem o pântano do submundo ou seu próprio Edo Tensei mutante, nenhum dos quais tem como alvo o corpo ou o jutsu diretamente, mas sim a alma. Isso funciona bem se for um inimigo, mas se o outro lado for um aliado controlado, é uma dor de cabeça. Depois de pensar um pouco mais, ele disse enquanto pintava as linhas no pergaminho. Eu vou ajudar. Sasuke do mundo principal descansou rapidamente e estava controlando seu Susanoo, voando para longe do cemitério da montanha. Link sentiu-se um pouco inquieto, enviando algumas dezenas de sombras para segui-lo. Então pacientemente selou o quarto Madara que não resistia e não falava. Não demorou muito para que a notícia voltasse. O Musashi no Koni, a terra de Musashi, um lugar com sotaque nitidamente japonês. Seria uma época de guerra? Ele apenas chutou casualmente. De fato, eles já tinham nomes de lugares estranhos e aleatórios antes. Durante experimentos anteriores, o Orochimaru do mundo principal acabou em alguma vaga cidade Z. Era difícil entender que tipo de mundo era aquele. Possivelmente Link o tinha visto em uma série em sua vida passada, mas nem todos os detalhes permaneciam. Sua memória de dedo de ouro só se lembrava claramente do conteúdo da série Naruto. De outros animes, novels ou jogos, ele definitivamente não se lembrava de tudo. Atualmente parecia que o poder espiritual incontrolável nele lembrava tudo sobre Naruto, mas não todo o resto. Não importa, pensou Link dando alguns passos, saltando sobre a cabeça do dragão da montanha e então indo em direção ao campo de batalha principal. No campo de batalha principal, Sasuke e o Edo Tensei Madara lutavam ferozmente. Inúmeros Zetsu brancos lotavam o campo, caos por toda parte. Apenas uma rápida olhada. Sasuke do mundo principal recuou momentaneamente, controlando Susanoo para golpear uma onda interminável de Zetsu brancos como um vaca-mole. Muito rudimentar, mas altamente eficaz. Em circunstâncias normais, uma única pessoa não era suficiente para virar o jogo, nem 2 ou 3. Com tantos Zetsu brancos espreitando no subsolo, se metamorfoseando e se infiltrando, além de um bando de especialistas do Edo Tensei. Cada um pelo menos no nível de um Jounin de primeira linha, o campo de batalha era uma bagunça total. Na quarta guerra original, Naruto sozinho mudou toda a situação ao ativar o modo 9 caudas. Mas neste cenário do quarto mundo, a quarta guerra começou meio ano antes, deixando Naruto daquele mundo sem tempo para se fortalecer. Claro, os 2 viajantes, Sasuke, o Hokage final, e Sasuke, o mundo principal, eram formidáveis, mas seu chakra era limitado e eles não tinham poderes sensoriais fortes para uma cobertura em larga escala. Dividir-se em inúmeros clones para sustentar um exército aliado inteiro simplesmente não era viável. Com tempo suficiente, eles sem dúvida conseguiriam lidar com a situação eventualmente. Quanto ao quarto óbito, ele havia fugido. Que assim seja. Não é problema meu se alguns forasteiros morrem no fogo cruzado. Ele só queria encerrar as coisas rapidamente e compartilhar com Sasuke os eventos dos últimos 2 dias. Do alto, Link notou o campo de batalha incrivelmente caótico. Soltou um suspiro. Com certeza, eliminá-lo sozinho é muito lento. Ele não estava disposto a assistir às batalhas. Imediatamente espalhou suas sombras negras em uma onda arrebatadora. Com seus atributos físicos recém-elevados, o exército das sombras negras era incrivelmente massivo. Se considerarmos uma estimativa, deveria ser em torno de 50 mil, eram menos em número do que os 100 mil Zetsu brancos, mas infinitamente mais fortes em capacidade de combate. Entre eles, havia cerca de 2 mil sombras dos 8 portões, capazes de interferir até mesmo em batalhas de nível dos 6 caminhos. Sim, fisicamente as sombras eram vulneráveis. Se enfrentassem o ninjutsu em larga escala de um verdadeiro guerreiro do nível dos 6 caminhos, seriam facilmente aniquiladas em massa. Mas com sua velocidade impressionante, geralmente conseguiam se esquivar. Sua mobilidade estava no máximo, então atacá-las em massa era mais do que suficiente para replicar ou até mesmo superar a famosa rajada elefante noturno de Might Guy. Portanto, Link não sentiu pressa em continuar se fortalecendo. Aos seus olhos, com o mundo em uma era de paz, ele tinha força suficiente. E de fato, assim que o exército das sombras pousou, espalhou-se pelo campo de batalha, auxiliando rapidamente as forças ninja aliadas. Os corpos do Edo Tensei não podiam ser mortos, mas os ninjas conseguiam selar. Os Zetsu brancos, porém, eram triviais. Todo o campo de batalha ficou em silêncio em 1 minuto. Uma vitória tão rápida. Considere isso um ensaio para a quarta guerra ninja no mundo principal, ele refletiu.
Comparados a isso, os 4 Kage, menos os de Konoha, eram definitivamente mais fracos. Sem Zetsu branco, sem Edo Tensei. Ele imaginou que a luta ali terminaria ainda mais rápido, talvez 30 segundos. Se ele quisesse fazer uma exibição grandiosa e cheia de estilo, seria melhor dedicar mais tempo a uma entrada dramática. Pensando nisso, Link expirou, seu dragão da montanha batendo as asas. Ele foi ver os 5 Kages deste mundo. Como o 4º Raikage atacou e destruiu impulsivamente algumas de suas sombras restritivas, levando-as a subjugar os antigos 5 Kage reanimados. Ele teve que encontrá-los pessoalmente. A audácia daquele 4º Raikage. Sempre ele, né? Ele suspirou interiormente. Capítulo 362. Então é realmente você. Tsunade, a 4ª Tsunade desta linha do tempo, se recompôs ao ver Link descer do céu e proferiu essas palavras. Imediatamente ela perguntou: quem diabos são vocês? Como as sombras já haviam capturado Idan e Kakuzu, a informação já havia se espalhado há muito tempo entre os escalões superiores da vila de Konoha. Eles simplesmente nunca imaginaram que as sombras seriam tão fortes e em números tão massivos. Durante a recente varredura do campo de batalha pelo exército das Sombras Negras, ela já suspeitava que as sombras fossem o mesmo jutsu, lembrando-se das misteriosas aparições de Sakura e Karin na vila. Mas a noção de mundos paralelos ainda lhe parecia inacreditável. É muito complicado de explicar, Link não sentiu vontade de esclarecer. Ele apenas disse: vocês todos. Perto dali, os corpos dos 5 Kage reanimados estavam sendo gradualmente destruídos no Edo Tensei. O segundo Tsuchikage, envolto em bandagens e claramente descontente, disse com uma voz taciturna: então você desfez esse jutsu baixo, droga. E que vergonha, resmungou o segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, com metade do corpo ainda feito de um fluido viscoso ao retornar à forma humana. Konoha simplesmente deixa seus jutsus proibidos expostos para qualquer um usar. O suficiente para desencadear uma grande guerra ninja? Como as técnicas de liquefação do clã Ozuki eram complicadas, o selamento usual era bastante ineficaz, então as sombras simplesmente o atacavam sem parar, impedindo de retornar à forma sólida e escapar ou atacar, uma abordagem extremamente rude. Logo, os 5 Kages reanimados na frente deles partiram. Tapa, tapa. À distância, algumas sombras desferiram 2 golpes fortes no inconsciente 4º Raikage, que lutava com o reanimado 3º Raikage em uma luta corpo a corpo frenética. Evidentemente, assim que as sombras chegaram para conter a luta, ele matou uma sombra, pensando que fosse inimiga, e se uniu ao inimigo 3º Raikage para destruir mais 2. Então, quando o reforço chegou, eles o achataram também. O 4º Raikage, parecendo calmo, esfregou o rosto inchado. Sua visão estava turva, os ouvidos ainda zumbiam e a mente confusa. Ele ficou parado, cambaleando um pouco, observando ao redor, finalmente avistando a figura de Link parado ali, de braços cruzados. Ha ha ha. O velho Onoki soltou uma risada despreocupada. A 5ª Mizukage franziu os lábios contendo o riso. Gaara e Tsunade mantiveram a expressão séria, mais concentrados no que aquela potência desconhecida planejava a seguir. 5 Kage, disse Link sem emoção. Por que vocês não vão terminar de limpar o que sobrou do campo de batalha? Inicialmente ele pretendia fazer uma simulação estilosa, um ensaio para a futura 4ª Grande Guerra Ninja em seu próprio mundo principal. Mas graças à estupidez daquele cabeça dura, o Raikage, ele perdeu completamente o ânimo. Deixa pra lá. Não adianta continuar se envolvendo com esses nativos. Quando suas inúmeras sombras retornaram aos seus pés, o enorme dragão da terra abaixou-se até que sua cabeça tocasse o chão, permitindo que ele pisasse calmamente nela antes de levantar voo lentamente e ir embora. Os 5 Kages ergueram o olhar em silêncio. Mesmo depois que o dragão da terra desapareceu de vista, o desorientado 4º Raikage ainda estava instável, pressionando uma das mãos no joelho. O que ele acabou de dizer? Naquela fração de segundo, ele foi golpeado até a inconsciência pelo exército das sombras por resistir a eles. Mesmo agora sua visão e audição permaneciam turvas. Ele realmente não conseguia processar o que havia acontecido. Tsunade desta linha do tempo franziu a testa, ponderando. Já que o outro lado realmente apareceu e resolveu a guerra tão rapidamente, talvez o que Sakura e Karin de antes haviam alegado fosse verdade afinal? Mundos paralelos, outra vila de Konoha, uma aliança ninja. Ela refletiu sobre como isso mudou completamente sua visão de mundo. A alguma distância do campo de batalha principal, no alto de uma colina. Tudo terminado. Link pousou suavemente. Perto dali, o Kabuto do modo sábio deste mundo jazia inconsciente no chão. Sasuke, do mundo principal, observava as forças aliadas Shinobi limpando o campo de batalha. Testemunhar pessoalmente uma guerra em tão grande escala o deixou significativamente abalado. O eu do futuro partiu para encontrar o eu deste mundo. Ele deu uma breve explicação a Link. Era um tanto confuso formular, uma versão futura que viajou no tempo, um eu local, 2 Sasukes. Mas não importa. Link, sem ver nenhum sinal de interesse no inconsciente Kabuto, também prestou pouca atenção à fuga anterior do 4º óbito. Àquela altura, esse resultado não importava. Ele estava mais preocupado em conversar com Sasuke, e lhe contou tudo o que tinha acontecido no mundo principal nos últimos dias, suas intenções para os próximos planos, incluindo a unificação do mundo principal e a 4ª Guerra Ninja que aconteceria lá. O humor de Link melhorou enquanto ele falava, obviamente animado. Ele certamente não estava escondendo nada de Sasuke. Presumivelmente Tobirama também sabia que Sasuke descobriria tudo. Se Tobirama realmente quisesse segredo, teria feito outra coisa. Unificar o mundo principal e iniciar uma guerra pode parecer ridículo, mas do ponto de vista de Link, uma vez que tivessem o exército das sombras, isso nem seria um desafio. Ele apenas queria fazer isso em um estilo teatral adequado, diferente de como ele atacou as guerras menores anteriores.
Quando se tratava de virar Aizen ao máximo, era preciso fazer isso com estilo. Então é assim Sasuke do mundo principal, ouvia em silêncio, ocasionalmente dando uma opinião. Depois de ver os vídeos gravados de Link, ele respondeu com um leve sorriso. Provavelmente estarei bem livre quando terminarmos as coisas aqui no quarto mundo. Aguardo ansiosamente sua apresentação quando chegar a hora. Hahaha, Link riu, sentindo-se animado. Os dois começaram a discutir como lidar com sua própria quarta grande guerra Shinobi. Uma ideia era simplesmente liberar todo o exército das Sombras Negras, mas isso seria rápido demais, sem chance de exibir a grandeza vilã. Se o objetivo fosse um momento Aizen completo, seria necessária uma configuração mais elaborada. Mais importante ainda, eles preferem evitar baixas desnecessárias. Sasuke sorriu suavemente. Se quiser, o Takata e eu podemos sair primeiro. Afinal, que tipo de divindade entronizada acima dos céus não teria subordinados de confiança aparecendo primeiro? Capítulo 363. Não demorou muito para que Sasuke, do capítulo final, aparecesse, parecendo completamente despreocupado. Enfrentar Kabuto Sábio e Obito Máscara Laranja sozinho não foi um grande desafio para ele. Com apenas um Rinnegan, ele conseguia lidar com os dois, seu único problema era lidar com o combo Kamui mais Izanagi. Mesmo que ele sacrificasse seu próprio olho para usar o Izanami, ainda não ajudaria. Obito conhecia todas as técnicas secretas do clã Uchiha de cabo a rabo, Madara realmente lhe ensinara tudo. Em uma luta de alto nível, as condições de Izanami são rigorosas demais. Pode funcionar em alguém que nunca viu antes, mas contra um profissional experiente não há chance. Tocar. Sem camisa e coberto de terra, o quarto Sasuke pousou ali perto, claramente sem chakra. Ele respirou fundo e disse, desculpe o atraso. Sua personalidade estava lentamente voltando aos trilhos. Ajudou muito o fato de Sasuke do mundo principal não só lhe dar uma mão, mas também fazer com que seus pais conversassem com ele às vezes. Depois de retornar ao quarto mundo, ir ao antigo esconderijo Uchiha para resolver as coisas com Uchiha Itachi e sair vivo de lá sozinho, ele começou a agir mais como Sasuke do capítulo final. Já era hora, disse Link. Ele sentia que todos os seus clones das sombras haviam retornado. Puxando um pergaminho, acrescentou, vamos para casa. Espere um segundo. Kakashi do quarto mundo, parecendo exausto, correu até ele. Sasuke, você vai voltar de novo? A essa altura, ele já acreditava mais ou menos em toda aquela história de mundos paralelos. Ver 3 versões diferentes de Sasuke com 3 conjuntos de habilidades muito diferentes, e descartar qualquer explicação simples como clones ou transformação, tornou a ideia de mundos paralelos mais fácil de aceitar. O quarto Sasuke parou por um instante e então continuou andando sem dizer mais nada. Logo antes de entrar no portal giratório do Funatsu, ele olhou para Sakura e Naruto, que corriam em sua direção à distância. Um segundo depois, o grupo chegou ao local designado no segundo mundo. O quarto Sasuke ainda mantinha a expressão calma. Desculpe, murmurou baixinho. Depois de lidar com suas antigas mágoas, os amigos que tanto tentaram trazê-lo de volta agora tocavam seu coração. Mas ele tinha objetivos mais importantes. Ver a paz da Aliança Shinobi com seus próprios olhos, além de visitar o mundo do capítulo final para aprender sobre o passado, o convenceu de que o futuro estava com a Aliança. Para que o quarto mundo se juntasse à Aliança, para reviver o clã Uchiha, para alcançar a paz, ele precisava de poder. Envolver-se em laços estreitos novamente não funcionaria para ele. Era como quando ele originalmente deixou a Folha e foi para Orochimaru. Passe na minha casa para jantar hoje à noite, Sasuke, do mundo principal, gritou, elevando um pouco a voz. Ele estava tentando compartilhar o calor que recebeu. Tudo bem, respondeu o quarto Sasuke categoricamente, embora não parecesse mais tão abatido. Embora a luta contra X tenha lhe mostrado a verdadeira história por trás do massacre Uchiha, ele ainda não havia despertado o Mangekyou Sharingan. Talvez seja porque seu outro eu de outro mundo lhe deu muito conforto. Ou talvez ele simplesmente não estivesse mais tão consumido pelo ódio. Ou talvez houvesse algo mais acontecendo. De qualquer forma, ele estava feliz por começar uma nova vida. Junte-se a nós esta noite, disse Sasuke do quarto mundo. Ele começou a sair, mas alguém agarrou sua manga. Link estava parado ao lado, com os braços cruzados, claramente apreciando a cena. Ver seu próprio Sasuke se transformar em algo como um raio de sol era bem estranho. Entendido, respondeu Sasuke do mundo principal, mantendo seu rosto maduro e bonito totalmente sério. Assim que o outro Sasuke o soltou, ele usou o cintilador corporal e desapareceu. Nada mal. Vocês realmente têm um pequeno esquadrão de apoio, e parece que você é o capitão, disse Link rindo, enquanto tentava passar um braço em volta do ombro do quarto Sasuke. Só para perceber que mal conseguia alcançá-lo. Link era extremamente consciente de questões de altura e imediatamente estimou a altura do quarto Sasuke, cerca de 1,74 metros. Espera aí, o quarto Sasuke daquela linha do tempo tinha só os 1,68 metros, né? Como ele ficou tão alto? Link rapidamente transformou seu meio abraço em apenas um tapinha no ombro do amigo. Manteve um sorriso no rosto, mas estava definitivamente emburrado por dentro. Eu até parei de usar aquela técnica de extração de doença delicada. Porque ainda não estou crescendo. Talvez eu precise de alguns truques externos, como literalmente esticar meu corpo. Quebrar ossos e deixá-los se fundir novamente? Existe algum ninjutsu que impulsione o crescimento por aí? Eu realmente deveria falar com Tsunade sobre isso mais tarde. Você também tem que vir jantar hoje à noite, disse Sasuke, do mundo principal. Ele obviamente notou a reação estranha de Link, mas fingiu que não. Um sorriso sutil surgiu em seus olhos. Entendido, respondeu Link. Tenho uma coisa para resolver primeiro, mas apareço hoje à noite. Com isso, ele casualmente a soltou, deu um passo para trás e desapareceu no mesmo lugar. Ele está ficando mais emotivo e relaxado ultimamente.
Talvez ele realmente esteja entrando em uma fase de crescimento. Sasuke do mundo principal passeava pelas ruas da Aliança Shinobi, absorvendo a vibração pacífica e pensando na situação de Link. Além de Shizune, Sasuke era provavelmente a pessoa que melhor conhecia o corpo de Link. Toda vez que Link fazia um check-up médico, Sasuke era o primeiro a perguntar sobre os resultados. Ele realmente não tinha escolha. Karin, que cuidava dos exames, tinha uma queda por ele. Como Sasuke não podia dar chakra a Link como Takata podia. E a força bruta havia se tornado menos importante agora que Hashirama 1 e Naruto e Sasuke do capítulo final estavam por perto. Sasuke decidiu mergulhar no ninjutsu médico para poder ajudar Link de forma mais eficaz. Por mais talentoso que Sasuke fosse, ele ainda era bem novo na ciência médica propriamente dita. Claro, ele conseguia copiar ninjutsu médico com o Sharingan, mas o conhecimento por trás dele não podia ser copiado. Felizmente ele não estava sozinho. Karin, Jugo e Shizune o apoiaram de várias maneiras. Depois de executar inúmeros testes, compilar dados infinitos de exames e comparar tudo isso com as anotações que Sasuke fez sobre si mesmo antes e depois de receber a extração de doença delicada, eles chegaram a uma conclusão peculiar. A extração de doenças delicadas de Link não cura apenas ferimentos comuns. Ela extrai lentamente todas as falhas inerentes ao corpo humano, envelhecimento, doença e até mesmo a morte, pouco a pouco, para que seu corpo evolua gradualmente graças ao chakra envolvido. Mas quanto mais perfeito seu corpo se torna, mais energia ele precisa para continuar se desenvolvendo. A criação incessante de chakra e clones de sombra o estressa muito, o que retarda essa evolução. É por isso que sempre que Link come aqueles cubos de chakra sólidos, seu corpo sofre um surto repentino de crescimento. Embora ele ainda pareça humano, ele provavelmente é geneticamente incompatível com humanos normais agora, um novo humano de certa forma. O problema é que essa perfeição conceitual não existe na realidade. Tentar alcançá-la repetidamente prolonga o tempo que ele precisa para crescer e exige quantidades cada vez maiores de energia. Felizmente, ele tem recebido um suprimento estável de energia dos bloqueios de chakra físico ultimamente, e não está exigindo muito do seu corpo. Então agora ele está crescendo para a forma que sempre foi destinado a ter. Assim que parou de usar a extração de doença delicada, ele oficialmente entrou em uma verdadeira fase de crescimento de novo humano. Como será que ele será quando estiver totalmente crescido? Pensou Sasuke, do mundo principal, enquanto caminhava, sorrindo ao absorver a atmosfera pacífica da Aliança Shinobi. Capítulo 364. Mundo principal, Konoha, o lar do Hokage. Uma brisa fresca da manhã entrava pela janela entreaberta, e finos raios de sol entravam no quarto através de frestas na cortina. Link capotou, montado em seu cobertor. A blusa do pijama em formato de tigre estava toda amassada sob ele, e o vão entre a camisa e a calça do pijama expunha um pouco de pele pálida. O vento frio roçava, fazendo suas bochechas se enrugarem levemente. Ah, bocejo. Sentando-se com os olhos turvos, ele se espreguiçou e bocejou, ainda não totalmente acordado. Um de seus clones de sombra, como de costume, levantou-se para arrumar seu pijama bagunçado e ajudá-lo a escovar os dentes e lavar o rosto. Tilintar. Link de repente sentiu algo sair de sua boca enquanto cuspia na pia. Ouviu um pequeno objeto duro fazer barulho e acordou imediatamente. Usou a língua para sentir o interior da boca. Onde deveriam estar os dentes da frente não havia nada. Sua língua pressionava bem o fundo dos lábios. O tempo pareceu congelar. Os clones das sombras, com sua inteligência limitada, não tinham certeza se deveriam continuar com a rotina de lavagem ou não. Em pânico, Link pulou da cama sem nem mesmo calçar os chinelos que seu clone havia deixado e correu direto para o espelho perto da porta do quarto. Acabou. Seu coração afundou. Não, por que meus dentes estão caindo agora? Link se inclinou para perto do espelho, com a boca aberta. Ele conseguia ver um pequeno dente novo crescendo da gengiva rosada no lugar do antigo. Era como se 1000 alpacas estivessem debandando por sua mente. O ponto principal era que ele estava prestes a completar 13 anos. Por que raios ele estaria tendo um dente novo agora? E trocar dentes não acontece da noite para o dia, nem em 1 ou 2 semanas. No mês que vem, ele deve partir para a 4ª Grande Guerra Ninja. Um garoto prestes a perder os dentes de leite, indo lutar na 4ª Guerra. Como o chefe final. O que ele deveria fazer? Falar de uma forma grandiosa e intimidadora enquanto assobia através do vão entre os dentes? A tragédia foi real. Com o rosto muito franzido em desânimo, Link, que raramente cuidava de sua própria rotina matinal ultimamente, escovou os dentes sozinho, preocupado que seus clones pudessem nocautear ainda mais se usassem sua força habitual. Além dos 2 dentes da frente faltando, ele também notou uma pequena queda de cabelo, embora, no geral, seu cabelo parecesse mais grosso. Ah, e ele também estava com muito mais fome. Apesar da diferença entre os dentes da frente, ele comeu entre lágrimas 3 vezes o seu café da manhã habitual e ainda sentiu seu estômago roncando depois. De mau humor, Link correu para o prédio do corpo médico logo após o café da manhã, agarrando os dentes que haviam caído. Todos os shinobi que cruzavam seu caminho sentiam sua aura de baixa pressão, cada um se perguntando secretamente o que poderia ter acontecido. Uma nova grande guerra ninja? O fim do mundo? Uma invasão alienígena? Se Sexto Kage-sama, uma kunoichi novata na recepção da unidade médica, forçou um sorriso forçado enquanto Link a encarava. Precisa de alguma coisa? Link abaixou a cabeça sem deixar que seus lábios se abrissem muito, enquanto murmurava. Onde está Shizune? A chefe de seção está no laboratório do último andar. Ela estava fazendo um experimento na noite passada. Antes que ela pudesse terminar, ele já tinha ido embora, movendo-se tão rápido que os documentos sobre a mesa voaram para todos os lados. Toque, toque, toque. O som de batidas urgentes ecoou pela porta de ferro do laboratório. Shizune olhou para cima e viu um rosto muito sério espiando pela janela de vidro, situada mais ou menos na altura do peito, do lado de fora.
Franzindo a testa, ela imaginou que algo devia ter acontecido, então rapidamente deu instruções aos seus assistentes e colegas, desinfetou-se, tirou o equipamento de proteção e saiu do laboratório. O que está acontecendo? Ela perguntou séria. Ainda com a cabeça baixa, Link disse, preciso de um exame médico completo, agora mesmo. Shizune ficou momentaneamente perplexa e nem percebeu o quão estranha sua voz soou a princípio. Mas você não fez um check, há pouco tempo? Ela fez uma pausa quando percebeu. Espera aí. Você está com problemas de saúde? Não era uma questão trivial. Se a figura mais crucial para a vila e as forças aliadas Shinobi tivesse um problema de saúde, todos os ninjas médicos largariam tudo. Num piscar de olhos, ela colocou todo o corpo em ação para realizar uma avaliação médica completa do sexto Hokage, sem perceber sua expressão relutante. Altura, peso, pressão arterial, frequência cardíaca, exames de sangue, análise de células. Além de coletar sua saliva, que Link insistia em fazer pessoalmente, todo o resto era feito por Shizune, chefe do corpo médico, e um grupo de ninjas médicos de alto nível que ganharam grandes nomes na área. Eles até acabaram chamando todos os ninjas médicos habilidosos disponíveis nas forças aliadas Shinobi, exceto Tsunade, que estava no segundo mundo e aparentemente ainda bêbada da noite anterior. Como Tsunade estava sendo contatada com urgência, eles precisavam começar o check-up primeiro. Quando os resultados finalmente saíram, eles eram anormalmente normais. Por que anormalmente? Porque ele estava saudável demais. Fazia apenas alguns dias desde o último exame, mas sua vitalidade já estava altíssima. Quando separaram algumas de suas células do corpo, sem suprimento sanguíneo, sem regulação adequada da temperatura, elas permaneceram notavelmente vivas, sem mostrar sinais de morte tão cedo. Estava praticamente no mesmo nível das células de Hashirama. Então, qual é exatamente o problema? Perguntou Tsunade depois de entrar correndo de ressaca, mas lendo o relatório com um olhar perplexo. O que você está sentindo? Quero falar com você a sós, Link murmurou com a cabeça ainda baixa. Tsunade ergueu o olhar. Todos os outros saíram do escritório, até que restaram apenas os dois. Link hesitou, então levantou lentamente a cabeça e abriu os lábios. Tsunade começou apenas para engasgar de surpresa. Ela se orgulhava de sua força mental como ninja, mas ver o sexto Hokage parado diante dela com falhas onde costumavam estar seus dentes da frente, e se lembrar do leve ceceio que acabará de ouvir, a fez cair na gargalhada. Um momento depois, um Link enfurecido a atacou, agarrando-a pelo colarinho e sacudindo-a para frente e para trás. Ela acabou tossindo violentamente, com lágrimas nos olhos. Pare de rir. Assim que ele a soltou, Link olhou para ela com a voz áspera e irritada. Infelizmente, ele ainda parecia um pouco engraçado. Tentando manter a cara séria, Tsunade disse, daqui a pouco, Lord Tobirama e os outros estarão aqui. Eles ouviram que você pediu um check-up, e podem ter um problema sério, então até o eu da linha do tempo do futuro está aparecendo. Além do eu do segundo mundo, então você pare logo, disse Link, com as bochechas ficando vermelhas. Apresse-se e pense numa solução. Talvez você possa fazer uma cirurgia e me implantar 2 dentes novos? Ele nunca imaginou que só porque estava agindo de forma estranha, isso abalaria todas as forças aliadas Shinobi. No início, havia tantos ninjas médicos por perto que ele ficou envergonhado demais para contar a Shizune o que realmente havia acontecido. Depois de meia hora de exames, parecia que o mundo inteiro havia descoberto que ele poderia estar doente. Se ele tivesse contado isso discretamente para Shizune antes, nada dessa confusão teria acontecido. Ele estava entorpecido demais para se importar mais. Onde estão os dentes que você perdeu? Tsunade perguntou balançando a cabeça de brincadeira, estendendo a mão. Link entregou os dentes velhos cuidadosamente embrulhados, murmurando. Só me ajude a avisar a todos que foi um acaso, não há nada de errado e eu não preciso de visitas. Ele cerrou os dentes, frustrado. Se você não me ajudar, farei meu clone das sombras te seguir por toda parte. Aí você pode dar adeus à sua bebida. Capítulo 365. Está tudo bem. Você só teve um surto de crescimento, só isso. Por enquanto, certifique-se de obter energia suficiente, dormir mais, tentar não refinar muito o chakra, não sobrecarregar seu corpo e não usar a técnica de extração de doença delicada para interromper seu desenvolvimento, a menos que você não se importe que seus novos dentes não cresçam e permaneçam no corpo de uma criança. Eles provavelmente chegarão em breve. Posso te ajudar a esconder essa coisa do dente perdido, mas o resto é com você. Depois de terminar um rápido exame em Link, Tsunade do mundo principal pegou o relatório e saiu com um bocejo. Mas as coisas ainda não tinham acabado. Sobrecarregado pelas preocupações, Link saiu de casa usando uma máscara facial estilo Kakashi que acabará de comprar. Então recebeu uma mensagem pela rede web de Tobirama, convocando-o ao escritório do Hokage. Ao entrar, ele encontrou uma grande multidão, basicamente todo o elenco All-Star, todos que realmente importavam nas forças aliadas Shinobi, estava presente. Por que a máscara? Tobirama foi o primeiro a perguntar. Sem motivo. Só me deu vontade de usar respondeu Link sem querer explicar, e sem ter certeza se conseguiria. Felizmente, ninguém conseguiu forçá-lo a tirá-lo. O rosto de Tobirama se contraiu, franzindo um pouco a testa, mas ele não insistiu. Afinal, crianças podem fazer coisas aleatórias às vezes. Ele foi direto ao ponto. Então, o que aconteceu? Nada mesmo, respondeu Link secamente. Só senti vontade de fazer um check-up. Todos se voltaram para ele, e a pressão era sufocante, embora não por hostilidade. Pelo contrário, todos se importavam genuinamente com ele, o que tornava ainda mais difícil para ele admitir o que realmente estava acontecendo. Como ele poderia dizer isso?
Dizer que foi tudo um alarme falso e que fui eu quem perdeu um dente e ficou em pânico. Então todos correram para se preocupar comigo? Muito embaraçoso. Além disso, perder um dente era algo que ele precisava manter em segredo. Se alguém descobrisse, seria, bem, catastrófico. Tentando parecer calmo e determinado, Link assumiu uma expressão séria. Se você não quer falar sobre isso, disse Hashirama 1, quebrando o silêncio, então vamos deixar por isso mesmo. Sasuke, do capítulo final, foi o primeiro a se levantar e ir embora. Hashirama 2 coçou a nuca, viu que não havia mais nada a dizer e saiu também. Tobirama suspirou, como se ainda tivesse algo em mente. No final, ficou em silêncio, levantou-se e lançou a Link um olhar que dizia venha me ver se precisar de alguma coisa antes de sair. Naruto, do capítulo final, deu um tapinha no ombro de Link antes de ir embora também. Um por um, eles se afastaram até que apenas Sasuke, o Takata e Jiraiya, do mundo principal, permaneceram. Por que você ainda está aqui? Link perguntou a Jiraiya sem muita educação. Jiraiya abriu as mãos. Este é o escritório do Hokage, não é? Ah, certo. Link percebeu de repente e caminhou em direção à porta. Bem, faça o seu trabalho. Boa sorte. Assim que os três saíram do prédio do Hokage, Link se pronunciou. Não pergunte por quê. Estou perfeitamente bem, o mais saudável possível. O Takata pareceu curioso, mas não insistiu, trocando um olhar com Sasuke do mundo principal. Falaremos sobre isso mais tarde. Eles se comunicavam instantaneamente através de uma sutil conexão genjutsu. Ugh. Link suspirou, parecendo cansado. Vou para casa tirar uma soneca. Ele planejava seguir as ordens do médico. Não havia muito mais que pudesse fazer. Afinal, ele definitivamente não queria que seus dentes parassem de crescer ou que seu corpo permanecesse no tamanho atual. E seus clones das sombras poderiam lidar com tudo enquanto isso. Mesmo sem seu ninjutsu mutante, apenas seu exército das sombras negras era suficiente para mantê-lo com poder equivalente ao dos 6 caminhos. Se ele permanecesse no mundo principal, basicamente não haveria ameaças. Além disso, o mundo principal era seu território. Ele tinha o Takata de um lado, Sasuke do outro, e se o pior acontecesse, ele poderia invocar outros figurões do nível dos 6 caminhos através dos portais da internet. Não havia cenário em que ele estivesse em apuros de verdade. Durma, durma. Sentindo-se atordoado, Link voltou para casa. Seus clones de sombra já haviam preparado tudo, arrumado o quarto, estendido lençóis limpos, afofado os cobertores, dando-lhes um aroma leve e reconfortante. Fechado as cortinas e acendido um de seus incensários caseiros para deixar o quarto o mais aconchegante possível. Ele desabou na cama, e seus clones o ajudaram a vestir o pijama e a se esconder debaixo das cobertas. Em segundos, ele desmaiou. Enquanto isso, no campo de treinamento 7. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo com Link, disse o Takata entusiasmado. Ele ainda precisava de mais material para seu filme, e investigar o segredo por trás da máscara de Link poderia resultar em um enredo fascinante. Sasuke, do mundo principal, pensou um pouco e concordou prontamente. Tudo bem, mas com o exército das sombras negras sempre em alerta, podemos nem chegar perto dele. Qualquer movimento estranho, e as sombras nos deterão. Você e eu sozinhos não podemos lidar com isso, ressaltou Sasuke. Não que ele não quisesse saber o que estava acontecendo com o amigo, era só que realisticamente eles não conseguiriam. Talvez, se fizessem todos se unirem, tivessem uma pequena chance de arrancar aquela máscara. Mas considerando que os dois Hashiramas e Naruto e Sasuke adultos do mundo futuro não se juntariam a eles em tamanha travessura, isso era basicamente impossível. Verdade, concordou Takata. O exército das sombras negras não representava apenas poder de combate bruto, era uma defesa completa de 360 graus. Ele lembrou que alguns daqueles clones fisicamente aprimorados eram fortes o suficiente para aguentar uma bijudama no rosto sem pestanejar. A menos que você tivesse artes sábias ou orbes da busca da verdade, quebrar essa defesa era impossível. Eu consigo lidar com as sombras defensivas, disse Sasuke, batendo confiantemente no olho. Ele havia despertado outra habilidade do Mangekyou Sharingan antes de lutar contra Kaguya, embora seu próprio nível de poder na época o tivesse atrasado. Na luta final, ele foi jogado em um dos espaços alternativos de Kaguya e mal participou até o final. Na verdade, seu novo poder ocular era extremamente forte, o suficiente para ser decisivo até mesmo contra um Otsutsuki. Foi assim que ele teve a confiança necessária para desafiar o Uchiha Madara no quarto mundo. As outras sombras ainda são um grande problema, e há um monte delas. Precisamos do timing certo, refletiu o Takata. Então, os rostos dele e de Sasuke se iluminaram com a mesma compreensão. Daqui a um mês, ocorrerá a nova quarta grande guerra ninja, exclamaram ambos em uníssono. Eles já estavam planejando fazer um show épico juntos, então quando o exército das sombras negras fosse mobilizado, essa poderia ser a chance de agir. A única preocupação era se Link conseguiria guardar seu segredo por tanto tempo. Sasuke balançou a cabeça. Vamos improvisar. Se a oportunidade surgir, tentaremos. Se não, deixaremos para lá. Inicialmente, ele achou que provocar o amigo seria divertido, mas começou a achar estranho. Se realmente quisesse saber, bastava perguntar diretamente a Link. Fazer algo furtivo parecia um pouco fora do seu feitio, afinal, ele era do tipo cauteloso. Certo. O Takata se acalmou da excitação anterior e suspirou. Argue sério. Parecia interessante, mas fazer uma brincadeira parecia errado. Então, o que você acha que tem por baixo dessa máscara? Ele se perguntou em voz alta, ainda cheio de curiosidade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 366. Mundo principal. Vila Sunagakure. Sala de confinamento. Clique. Ao ouvir a porta se abrir, Gaara, que havia sido preso por tentar deixar a vila alguns dias antes para ir encontrar Link, olhou para cima, com surpresa estampada em seu rosto. O que você está olhando? Venha comigo logo. Kankuro baixou a voz. Gaara hesitou.
O que está acontecendo? Não há tempo para explicações, disse Kankuro rapidamente, levantando seu irmão mais novo e o levando para fora. Eles passaram por cima dos corpos inconscientes de Ambu no corredor e logo saíram. Gaara protegeu os olhos da luz ofuscante do sol com uma das mãos e seguiu de perto o irmão. Kankuro, você, tanto a Mana quanto eu achamos que tem algo errado com o Link Sensei, disparou Kankuro. Mas com as nossas habilidades, não podemos escapar da perseguição da Ambu nem entrar furtivamente em Konoha. Então a Mana está mantendo o papai ocupado. Estou aqui para tirar você daqui, o resto é com você. Gaara ficou quieto por um momento e então perguntou, mas e a barreira? Na verdade, ele queria perguntar como seus irmãos se sairiam depois de ajudar os Jinchuriki a escapar, mas eles já tinham feito tanta coisa, nocauteando os Ambu da aldeia. Preocupar-se com isso agora era inútil. Mesmo sendo filhos do Kazekage, eles seriam essencialmente rotulados como traidores por algo assim. Embora eles não pudessem ser executados como ninjas desonestos, o resultado que enfrentariam certamente não seria bom. É assim que acontece com os ninjas. Tocar, Kankuro parou nos limites da vila. Uma figura velha e curvada estava parada na frente deles. Vovó Tio. Gaara sentiu sua boca ficar seca como nunca antes. Ele teria que lutar contra um veterano que sempre foi gentil com ele e seus irmãos? Mas, para sua surpresa, Kankuro sorriu. Venha comigo, disse Tio com o rosto enrugado e gentil. Ela se virou e se afastou da aldeia. Gaara ficou parado ali, atordoado. Não fique aí parado, vamos, estamos com pouco tempo. Kankuro cutucou. Graças à sua tentativa de negociar com Sasori antes, a vovó Tio está disposta a nos ajudar. Então foi assim? Gaara sentiu uma onda renovada de determinação. Sua fé naquilo que vinha conquistando não fora em vão, sua confiança nos outros fora correspondida com confiança. Tio era a melhor mestre de marionetes de Sunagakure e uma das maiores especialistas em jutsus de selamento. Ela os conduziu através da grande barreira da vila em um piscar de olhos, e logo chegaram ao deserto além dos muros da vila. Obrigado, disse Gaara solenemente e então acrescentou, vou parar esta guerra. Com isso, ele saiu correndo pela areia. Kankuro exalou alívio, prestes a retornar para encontrar sua irmã, mas Tio agarrou seu braço. Então foi você quem o ajudou o tempo todo. O quarto Kazekage apareceu em algum ponto atrás deles, com pó de ouro pairando silenciosamente no ar. Estrondo. Os lendários 10 bonecos de Shikamatsu se materializaram. Tio deu um sorriso irônico, segurando um pergaminho fumegante em uma das mãos enquanto sua voz rouca ecoava. Sinceramente rasa. Por que você não pode simplesmente ter um pouco mais de fé na geração mais jovem, ajudando os Jinchuriki a desertar? A expressão do quarto Kazekage era fria como gelo. Você realmente tem muita coragem. O pó de ouro começou a se agitar. Enquanto isso, de volta com Link. Talvez eu pare de perder dentes em breve, e meu surto de crescimento acabe se eu apenas comer e dormir o suficiente. Esse era o pensamento esperançoso de Link, mas infelizmente seu corpo não estava cooperando. Uma semana depois que seus 2 dentes da frente caíram, ele também perdeu um molar, e seus novos dentes não estavam crescendo rapidamente. Além disso, seu corpo, antes infantil, estava começando a amadurecer. Seu pomo de Adão e suas características sexuais secundárias gradualmente emergiram, forçando-o a usar roupas mais largas. Caso contrário, certas áreas ficariam bem, visivelmente salientes. Ainda mais preocupante foi sua repentina perda de cabelo. Sim, é isso mesmo, ele não estava perdendo só uns fios aqui e ali. Ele estava perdendo pelos no corpo. Todos eles. Diante da possibilidade de ficar completamente careca, Link não teve escolha a não ser engolir o orgulho e consultar Tsunade em particular novamente. Mas mesmo após os testes, sua condição ainda era perfeitamente saudável. Descobriu-se que sua técnica de extração de doenças delicadas não havia refeito completamente seu corpo em tempo real. Concluir aquela perfeição corporal exigia enormes quantidades de energia. A técnica reescrevia continuamente seu código lixo genético, sem dar tempo para que suas células ou órgãos se adaptassem. Então, por um longo tempo, ele parecia relativamente normal por fora. Sasuke do mundo principal também passou por um grande surto de crescimento após interromper a técnica de extração de doenças delicadas por um tempo. Suas habilidades físicas aumentaram exponencialmente, e ele até ficou mais alto que o Sasuke mais velho do quarto mundo. Basicamente uma segunda rodada de desenvolvimento, à medida que as melhorias genéticas finalmente se concretizavam. Então, quando Link parou completamente de usar a técnica de extração de doenças delicadas, todas as suas melhoras atrasadas entraram em ação imediatamente. Suas células continuaram se regenerando, o que naturalmente afetou todas as partes do seu corpo. Ele perdia dentes, apenas para que novos surgissem. Perder pelos no corpo significava que novos cabelos cresceriam mais tarde. O problema era que todas as mudanças acumuladas estavam acontecendo em uma onda enorme, de dentro para fora. Por isso, acordava e percebia que seus dentes haviam caído repentinamente. Ou, depois de dormir alguns dias, descobria que grandes tufos de cabelo haviam caído. As mudanças internas em seu corpo eram ainda mais drásticas, só que não visíveis. Mas os sinais eram óbvios. Ele conseguia comer várias vezes mais do que suas porções normais e ainda assim digerir tudo rapidamente. Ele passou uma semana inteira sem precisar ir ao banheiro. Em um dos testes de Tsunade, ela descobriu que até mesmo mastigar folhas o sustentava. Não era tanto uma questão de eficiência digestiva, mas sim que sua variedade alimentar havia se expandido enormemente para incluir coisas como matéria inorgânica. Se ele ficasse com fome suficiente, até pedras, madeira e aço começavam a parecer apetitosos. Ele podia comer basicamente qualquer coisa. Bem, nada, mas quase.
Certa manhã, Link acordou faminto e descobriu que tinha sonhado que estava comendo seu travesseiro, e acordou e percebeu que tinha dado algumas mordidas nele. Além de perder dentes, queda de cabelo e repentinas pontadas de fome, houve outras mudanças. Sua pele descascava à noite, seus olhos brilhavam no escuro. Sua força sempre flutuante fazia com que ele quebrasse móveis acidentalmente, e seus sentidos se tornaram tão aguçados que ele podia ouvir, cheirar e sentir coisas que nunca havia notado antes. Resumindo, a vida nesse chamado período de crescimento era uma bagunça completa. Rachadura. Link estava escovando os dentes quando a escova, amolecida pela saliva, se partiu ao meio. Antes que pudesse pensar, engoliu a metade da frente. Cerdas, espuma de pasta de dente e tudo. Deixou escapar um arroto com cheiro de menta e sentiu uma onda de tristeza invadi-lo. Ele se levantou da cama de aço recém-personalizada, controlando cuidadosamente sua força cada vez maior para não quebrar nada. Caminhando até o espelho no quarto mal iluminado, viu seus olhos brilhando fracamente. O branco de seu couro cabeludo aparecia sob uma camada de penugem curta, amarelo clara e macia, e quando ele abriu a boca, havia espaços onde deveriam estar os dentes. Ele soltou um suspiro profundo. Quando isso vai acabar? Faltavam-lhe apenas 10 dias para esta nova quarta grande guerra ninja. Será que ele conseguiria terminar de crescer a tempo? Ele não estava mais nem um pouco otimista. As mudanças drásticas em seu corpo deixaram suas emoções à flor da pele, e lágrimas se acumularam em seus olhos. Ele só queria parecer descolado, caramba. Por que era tão difícil? Céu acima, por que me abandonaste? Mas a flecha já estava na corda do arco. Ele não conseguiria mais enfrentar as outras 4 grandes vilas ninja agora. Só lhe restava cerrar os dentes, os que restavam, e seguir em frente. Suas sombras o ajudaram a se vestir com seu novo traje, uma máscara e um manto solto com capuz. Ele tinha que admitir, isso lhe dava uma verdadeira aura de mentor misterioso, contanto que ninguém olhasse por baixo do manto. Vou comprar alguma coisa para comer e depois volto para dormir. Quanto mais eu dormir, mais rápido meu corpo vai se desenvolver. Talvez quando eu acordar. Agarrando-se àquele último resquício de esperança, Link saiu, sua silhueta parecendo um tanto desolada. Capítulo 367. É mundo principal, Vila de Konoha, telhado perto da residência do Hokage? Link tem agido cada vez mais estranho ultimamente. O Takata observou de longe Link se esgueirar sozinho para uma loja de conveniência e suspirou. O que aconteceu para ele não poder falar conosco? No início, ele era totalmente a favor de pregar peças e se divertir às custas de Link, mas agora estava simplesmente preocupado. O que quer que estivesse acontecendo com o corpo de Link durante seu surto de crescimento obviamente não era normal. Ele saía de casa a cada poucos dias para ver Tsunade em particular, raramente saía de casa, exceto para comer e dormir, e sempre se mantinha bem coberto. Sempre que alguém perguntava, ele apenas dizia, estou bem. Até sua voz e aparência começaram a mudar. Como isso não os preocuparia? Além disso, Tsunade não dizia nada sobre isso, e Link era constantemente seguido por seus clones das sombras. Se Tsunade quisesse se abrir com alguém, provavelmente não conseguiria sem que percebessem. Que tal pedirmos ajuda aos Hyuga? Sugeriu Sasuke do mundo principal. Com seu Byakugan, ver através de roupas ou máscaras seria muito fácil. Não vamos arrastá-los para isso, disse o Takata balançando a cabeça. Eles provavelmente não conseguiriam chegar perto o suficiente de qualquer maneira. A vila de Konoha inteira está praticamente infestada pelas sombras de Link. Qualquer um sem poder no nosso nível jamais passaria despercebido pela vigilância deles. E mesmo que, digamos, durante a nova quarta grande guerra ninja tentássemos arrancar sua máscara e seu manto em meio ao caos, entre nós dois, não teríamos a menor chance. Seu poder está muito além do nosso alcance. E ele continua ficando mais forte, ou pelo menos é o que me parece. Não tínhamos esperança antes, e agora está ainda pior. O plano que eles haviam elaborado para desmascarar e despir Link no meio do caos parecia cada vez mais sem esperança. Jiraiya falou comigo, disse Sasuke do mundo principal de repente. Ele disse que Gaara está no escritório do Hokage perguntando por mim. O Takata pensou por um momento. Deveríamos avisar Link? Ele tinha um palpite de que se tratava da iminente nova quarta grande guerra ninja, o que era mais uma farsa. Com o envolvimento do exército das sombras negras, a guerra provavelmente terminaria em poucos minutos, assim como o ensaio deles no quarto mundo. Sasuke do mundo principal balançou a cabeça levemente. Não conte para o Link ainda. Vamos encontrar o Gaara. Ele tinha um plano vago. Não importava o que acontecesse com Link, Sasuke o apoiaria. Mesmo assim, Sasuke esperava poder enfrentar a situação ao lado do amigo. Os dois não disseram mais nada e logo chegaram ao escritório do Hokage, entrando pela janela como de costume. Gaara estava parado do outro lado da mesa do Hokage, pensativo. Ele se virou quando ouviu a janela se abrir. Você está aqui, disse Jiraiya, parecendo bastante abatido. Ele não tinha muita escolha. Estava preso limpando tudo depois que o sexto Hokage efetivamente declarou guerra ao mundo inteiro. Da perspectiva de Konoha, não era realmente sua função pedir ou não a guerra. Mas ele andava tão ocupado que nem sequer visitara o Monte Myoboku ultimamente ou se encontrara com o grande sábio sapo. Causar a destruição de um mundo alternativo inteiro quase o havia destruído. Ele tentava enterrar sua culpa em trabalho ininterrupto. Sasuke, do mundo principal, assentiu e então falou com Gaara. Venha conosco. Ele então se virou para Jiraiya. Por favor, não conte a Link que Gaara está aqui. Dada a rotina diária atual de Link, se ninguém lhe contasse, era provável que ele não tivesse ideia. Tudo bem, respondeu Jiraiya baixinho, voltando a se concentrar em seu laptop, com os ombros pesados de culpa. Ele não estava com disposição para lidar com mais nada, então continuou trabalhando, tentando evitar tudo. Então os três deixaram o escritório do Hokage e foram direto para o campo de treinamento 7.
Faz um tempo, disse Gaara, um tanto nostálgico. Este era o lugar onde sua vida havia melhorado tanto tempo atrás. Um sorriso surgiu no rosto sereno de Sasuke, o grande mestre. Sim, o Takata não se preocupou com gentilezas. Vamos direto ao assunto. O que você quer fazer? Quero impedir que Link comece esta guerra, respondeu Gaara gravemente. Números, pensaram Sasuke e o Takata simultaneamente. Compartilhando um olhar, Sasuke do mundo principal disse, isso é impossível. Tudo já está em movimento. Não entendo, disse Gaara, perplexo. Quero saber o que realmente está acontecendo com Link. A princípio, ele planejara ir diretamente até Link. Mas depois de pensar um pouco, percebeu que lhe faltavam informações. Concluiu que seria melhor conversar com Sasuke primeiro, descobrir a situação e depois tentar convencer Link. Afinal, eles já haviam passado bastante tempo treinando juntos no campo de treinamento número 7. Pelo menos era um pouco de vínculo. É complicado, e ainda assim. Muito simples, disse Sasuke do mundo principal, suspirando ao pensar em Link. Ele ergueu a mão e produziu um fio levemente brilhante da rede da web. Você está pronto para a verdade? Gaara sentiu levemente e estendeu a mão sem hesitar. Ele carregava consigo não apenas suas próprias convicções, mas também a confiança que os outros depositavam nele. Não tinha motivo para vacilar. Assim que Gaara foi conectado, ele sentiu uma sensação curiosa. Sasuke, como aquele que havia iniciado a conexão, imediatamente lhe enviou uma enxurrada de informações, sua voz ecoando pela rede. Primeiro, as Crônicas do Hokage. Depois, a Carta das Forças Aliadas Shinobi. Quando Gaara começou a ler, sua expressão solene mudou para uma de choque. É mundo principal, Vila Sunagakure, sala de confinamento? Desculpe, vovó Tio, por ter te arrastado para tudo isso. Temari pareceu culpada. Ela nunca imaginou que a briga se tornaria tão séria. Seu plano original, como uma das filhas do Kazekage, era libertar Gaara antes que alguém pudesse impedi-los. Ela até se preparou para deixar Gaara invadir a barreira protetora da vila enquanto ela e Kankuro usavam seus laços familiares para lidar com Anbu. Mas assim que o quarto Kazekage percebeu que a barreira da sala de confinamento havia sido rompida, ele a nocauteou sem hesitar. Quando ela recobrou os sentidos, ele e a vovó Tio estavam travando uma batalha feroz nos arredores da vila. Claro, Gaara havia partido com sucesso para encontrar Link, mas eles não previram tantas complicações. Tio estava agora sentada de pernas cruzadas no chão, com a cabeça inclinada e os olhos fechados, sem respirar. Vovó Tio, Kankuro correu alarmado. O coração de Temari apertou no peito. Ela começou a chamar a Anbu para ajudar. Haha, te surpreendi, não é? Tio abriu os olhos abruptamente, sorrindo. Sério, Kankuro murmurou aliviado. Fingir-se de morta era um velho hábito de Tio, embora provavelmente não fosse o melhor momento para isso. Ainda assim, definitivamente combinava com sua personalidade. Clique. A porta da cela se abriu e Ebisu entrou com uma expressão firme. Ele suspirou. Irmã, você realmente deixou Rasa furiosa desta vez. Os superiores da vila querem uma punição severa por atacar o Kazekage. E Tio não pareceu nem um pouco incomodada. Eles podem me matar se quiserem. Na idade dela, com o pé já na cova, ela não tinha nada a temer. Ebisu balançou a cabeça. Sabia que não havia como convencer sua eternamente teimosa irmã mais velha. A vila decidiu que você servirá como vanguarda na guerra que se aproxima, para espiar seus crimes. Capítulo 368. Vamos lá. Vou te levar até o segundo mundo para você ver com os próprios olhos. Guarde seu documento de identidade temporário, e se algo acontecer, lembre-se de me contatar neste rede da web ID. Enquanto Sasuke do mundo principal caminhava à frente, ele explicava as coisas. Como os portais da rede da web conectam os indivíduos diretamente, diferentemente do ninjutsu espaço-temporal padrão. Se alguém tentar entrar no último segundo quando o portal estiver prestes a fechar, e o usuário mudar para um canal diferente da rede da web no mesmo momento, há uma boa chance de que ele envie essa pessoa para outro lugar dentro do mundo de referência. Certa vez, alguém azarado tentou passar por um portal como aquele, o que provocou uma falha de segurança. Eles foram teletransportados para o meio do mar no segundo mundo. Felizmente, podiam usar a rede da web para um SOS, ou então, ficar à deriva no oceano teria sido um problema. Depois desse incidente, uma nova regra foi adicionada: não entrar ou sair do portal nos últimos 10 segundos antes de ele fechar. Existem outras regras semelhantes. Pode-se dizer que por trás de cada regra estranha existe uma história ainda mais estranha. Gaara sentiu, entendendo apenas parcialmente. Assim que entraram na plataforma da estação, ele de repente notou um par de olhos enormes o observando com curiosidade através de um painel de vidro. Alarmado, ele instintivamente reuniu o chakra, quase deixando a areia envolvê-lo. Uma besta com cauda? Esse é o Jinchuriki do Shukaku, resmungou o Isobu do 3 caudas de plantão este mês, bem devagar. Então, o Shukaku foi selado de novo? Ah, entendo. Um momento depois, lembrou-se de que ainda havia outro Shukaku no mundo principal. É um funcionário das Forças Aliadas Shinobi, explicou Sasuke, do mundo principal, e então olhou para o relógio. Temos 3 minutos restantes, então vamos esperar aqui. Gaara assentiu, dispensando a areia que levantara em defesa. Ele não pôde deixar de lançar outro olhar furtivo para a gigante besta com cauda, parecida com uma tartaruga, através do vidro. 3 caudas, então são as 3 caudas da névoa, certo? Mas ele ouvirá dizer que após a morte do quarto Mizukage, o 3 caudas também havia desaparecido. Como pôde ter revivido tão rápido? Não, talvez este seja o 3 caudas de um mundo alternativo. Seus pensamentos se dispersavam. Descobrir a verdade o deixará mais inseguro do que nunca. Ele nem sabia ao certo quais passos tomar em seguida. Se Link realmente pretende unificar as vilas ninjas, parece não haver como impedir esta guerra. Mas a guerra é realmente uma coisa boa? Ele não sabia. Vamos, disse Sasuke do mundo principal.
Gaara se virou e viu que uma porta havia se aberto na parede outrora sólida, revelando uma estação do outro lado que parecia quase idêntica àquela em que eles estavam. Então este é o portal da rede da web, pensou ele, entrando na fila e seguindo em frente com curiosidade aguçada sobre este outro mundo. Atravessar o portal não lhe causou nenhuma sensação específica. Ele apenas deu um passo e naquele instante chegou a outro mundo. Era como passar por uma porta simples. No momento em que Gaara chegou ao segundo mundo e estava prestes a fazer uma pergunta, Shukaku dentro dele subitamente ficou agitado. Uma fração de segundo depois, um par de Sharingan apareceu diante de seus olhos, e Shukaku ficou em silêncio. Um baque surdo veio de algum lugar, e Gaara olhou para cima e viu outro Shukaku pressionado contra o vidro. Ah, esse é o Shukaku do segundo mundo. Não é de se admirar que ele tenha ficado bravo, pensou ele. Tendo passado tanto tempo com Shukaku, ele sabia exatamente o quão irritadiço ele poderia ser. O Shukaku do segundo mundo exibia um sorriso irônico e presunçoso. Naquela época, era o que mais se recusava a cooperar, mas agora estava gostando bastante de seu trabalho nas forças aliadas Shinobi, e aproveitava todas as oportunidades para zombar de versões alternativas de si mesmo. Descobriram um senso de superioridade ao ver como outros Shukakus ainda estavam presos em circunstâncias diferentes. Sasuke, do mundo principal, abriu mais seu Sharingan, lançando um olhar de advertência a Shukaku. A fera imediatamente escondeu a cabeça atrás do vidro, alisando seu rosto gordinho em algo que lembrava uma expressão séria. Já se foram os dias em que as bestas com cauda eram classificadas como desastres naturais. Humanos demais poderiam dominá-las agora, especialmente os Uchiha. Contra o Sharingan, as bestas com cauda mal tinham chance de resistir. Seguindo Sasuke, Gaara saiu silenciosamente da estação e entrou em uma rua larga na base das forças aliadas Shinobi. Era movimentado, animado e cheio de Shinobi. Muitos e muitos deles. Uma rápida olhada revelou ninjas de pelo menos 7 ou 8 vilas diferentes. Alguns retornavam de missões de resgate ou exploração no terceiro mundo, carregando mochilas pesadas, alinhados para as verificações de segurança realizadas pelos clãs Hyuga e Inuzuka. Outros, de mãos vazias e animados, seguiam seus instrutores para ajudar em outros mundos. Contudo, assim que eles deixaram a área ao redor da estação, a multidão diminuiu. Percebendo a confusão de Gaara, Sasuke, do mundo principal, explicou: no momento os portais são todos mantidos por bestas com cauda. Ninguém pode garantir que elas não perderão o controle aleatoriamente e ferirão pessoas, então esta área é restrita. Mas isso vai mudar em breve. Ouvi dizer que o novo departamento de tecnologia da rede da web desenvolveu um biocomputador. Se combinarem isso com ferramentas científicas ninja, as bestas com cauda não serão mais necessárias para abrir os portais da rede da web. Um biocomputador e ferramentas científicas ninja? Gaara ficou ainda mais perplexo. O que era aquilo? Sasuke se lembrou tarde demais de que Gaara não tinha noções básicas de biocomputadores ou ferramentas científicas ninja. Ele bateu a mão na testa e rapidamente baixou um arquivo do Fórum da Aliança, um glossário com todos os termos mais recentes das forças aliadas Shinobi. Em seguida, enviou-o para Gaara pela rede da web. Acabei de lhe enviar uma explicação. Gaara, ocupado lendo sua interface rede da web, foi então levado por Sasuke até o principal escritório de registro das forças aliadas Shinobi. Todo o processo de inscrição correu bem. Esqueça o terceiro mundo devastado pela guerra. Aqui no segundo mundo, não era incomum ver Nukenis ou Shinobis deslocados de países pequenos vindo em grupos para se registrar. Não importava se as informações pessoais eram reais ou falsas. Uma vez conectado à rede da web e usando software de registro, qualquer crime contra o Pacto Ninja seria imediatamente sinalizado, e a equipe de fiscalização apareceria em minutos. Fugir era inútil. À medida que a aliança se expandia, suas regras se tornavam cada vez mais rigorosas. Basicamente não havia mais brechas a serem exploradas. Ninguém precisava revelar muita coisa. Se você se mantivesse limpo e quisesse se juntar, bastava. Gaara-san, você gostaria de se juntar a alguma organização em particular? Um funcionário excessivamente entusiasmado na recepção abriu um sorriso radiante. Posso apresentar a vocês algo chamado Templo de Pedra. Já chega, interrompeu Sasuke, do mundo principal. Este funcionário obviamente não era um monge. O Templo de Pedra era uma organização na região da pousada número 1 do país da Terra. O nome soava como um templo religioso, mas na realidade, a pousada número 1 era um antro para criminosos procurados. Agora que a aliança estava unificando o mundo ninja e se mostrava tolerante com novos membros, muitos fugitivos ocultos ou ninjas rebeldes se juntaram sob nomes falsos. Eles se uniram e formaram uma organização cujo nome imitava uma ordem monástica, já que os monges da Terra tinham alto status. Aparentemente, recentemente tiveram uma disputa com um monastério de verdade na Terra por causa do nome, o que levou a maioria deles a fugir para o terceiro mundo. Mesmo que Gaara decidisse se juntar a algum grupo, Sasuke não deixaria que ele fosse envolvido naquele fiasco. À medida que a aliança crescia tão rapidamente e encrenqueiros eram inevitáveis. Como eles ainda não haviam quebrado nenhuma regra, a aliança não podia simplesmente expurgá-los. Capítulo 369. Obrigado. Depois de sair do cartório e ouvir a explicação sobre o Templo de Pedra, Gaara expressou sua gratidão. Você está sendo educado demais, disse Sasuke, do mundo principal, com um aceno de mão desdenhoso. Se você realmente quiser se juntar a alguma organização, é só me pedir. Cuidado com o que está nos quadros de avisos e tente não vagar pelo terceiro mundo sozinho. Não acredite em slogans de grupos aleatórios. Além disso, aqui está a nova moeda emitida pelas forças aliadas Shinobi. Ele desfiou uma série de conselhos, tirou algumas notas da carteira e as entregou a Gaara. Quer ver mais alguma coisa? Eu gostaria de andar por aí sozinho. Tudo bem? Perguntou Gaara. Claro.
Se precisar de mim, entre em contato pela rede da web ou simplesmente venha até minha casa, aqui está o endereço. Sasuke, do mundo principal, enviou a localização da casa do seu amigo pela rede da web e desapareceu num piscar de olhos. Ele estava fazendo tudo isso principalmente por causa de um velho conhecido, e por causa de Link. Fora isso, não havia muitas pessoas nas forças aliadas Shinobi por quem ele pessoalmente iria tão longe. Afinal, Sasuke estava praticamente no nível dos 6 caminhos agora. Gaara ficou parado na beira da rua e começou a caminhar lentamente, observando os prédios e as pessoas enquanto também navegava na internet em seu dispositivo portátil. Logo ele deu uma olhada nas principais postagens no fórum rede da web, anotando cuidadosamente todas as informações que elas continham. A base das forças aliadas Shinobi na Ponte Kanabi havia se expandido para o domínio de Kusagakure. Não que a aliança fosse tão dominadora. Em vez disso, Kusagakure, indeciso, ofereceu as terras de bom grado. Se Tobirama não tivesse recusado, Kusagakure já teria se dissolvido completamente e se juntado à aliança. Eles não foram a primeira vila a querer isso. Aliás, Konoha II foi a primeira a propor uma fusão completa, e então várias outras grandes vilas ninjas também tentaram se integrar completamente. O problema era que a gestão da aliança era altamente descentralizada e não havia muitos membros no comitê executivo, a maioria eram pessoas de Konoha, o mundo principal. Se alguma vila se fundisse completamente com eles, o poder ficaria fragmentado, causando ainda mais dores de cabeça no futuro. Então Tobirama preferia lidar com as coisas lentamente e manter a posição da aliança estável, em vez de dividir a autoridade. Uma vez que todos estivessem em uma grande organização como colegas, inevitavelmente começariam a competir por poder, o que seria um pesadelo. No final, Kusagakure e Konoha acabaram compartilhando parte de seu território, principalmente perto da fronteira, tornando-o parte da base da aliança. O valor da terra disparou. Com o aumento da escala dos esforços de ajuda humanitária no terceiro mundo, a base da aliança continuou a se expandir. Tornou-se a encruzilhada de 4 mundos diferentes, um polo político e econômico com potencial ilimitado de crescimento. Qualquer um com um pouco de previsão já havia começado a investir na base da aliança. Ceder algumas terras não era grande coisa. Da mesma forma, a velocidade de desenvolvimento aqui era estonteante. Assim que o mundo do capítulo final se juntou, eles trouxeram toneladas de tecnologia avançada, o que garantiu a Naruto e Sasuke do capítulo final assentos no comitê executivo. Um dia, você via um terreno vazio, no dia seguinte, você via a estrutura de um prédio. 2 dias depois, eles começavam a vender unidades e então lojas surgiam. A mudança na base da aliança ilustrou a velocidade do desenvolvimento ninja. Até mesmo Shinobi de nível Chunin trabalhavam na construção como bestas de carga, acelerando o crescimento da construção. No passado, a guerra mobilizava até mesmo genins como bucha de canhão, limitando severamente a produtividade. Mas agora, com a paz e o apoio de ferramentas ninja científicas e biotecnologia, toda a força de trabalho estava liberada, levando a um desenvolvimento explosivo. Gaara achou tudo estonteante, os prédios altos surgindo, as ruas bem planejadas, os distritos amplos e organizados. Em comparação, Tsunagakure parecia vergonhosamente retrógrada. Então é assim que a paz se parece. Ele olhou para o fórum na rede da web, onde tantos ninjas compartilhavam livremente seus pensamentos, e para a abundância avassaladora da cidade em exibição. Ele não pôde deixar de se sentir abalado. Mas apesar da generosidade da aliança, ele ainda tinha dúvidas. Para onde tudo isso iria? Sendo filho do Kazekage, Gaara passará os últimos 2 anos exposto a uma boa dose de política, especialmente devido aos seus laços com Link Sasori. Ele nunca faltava às reuniões de alto nível em Tsunagakure. Link mudará a vida de Gaara, permitindo-lhe experimentar um calor humano que ele nunca conhecera, e ele queria espalhar esse mesmo amor. Ele almejava se tornar Kazekage e vinha trabalhando para alcançar essa posição. Ele não era ruim no básico de governança e comércio, então fez uma pesquisa rápida. Tudo na aliança parecia promissor, mas ninguém tinha uma ideia clara de onde ela acabaria. Era como se todos estivessem focados nas contribuições imediatas da aliança. Mas o que fariam depois que o terceiro mundo fosse salvo? Ele não tinha a mínima ideia. Gaara decidiu ver se o comitê executivo da aliança poderia lhe dar respostas. Você tem um compromisso? Ao chegar ao prédio principal da aliança, Gaara percebeu que naquele momento ele era apenas mais um membro recém-registrado, não filho do Kazekage. Ele não podia simplesmente se encontrar com quem quisesse. Então ele recorreu à sua rede de contatos. Ele enviou uma mensagem pela rede da web para Sasuke, do mundo principal, sem hesitar. Poucos minutos depois, recebeu uma resposta. O verdadeiro líder da aliança, Tobirama Senju, estaria disposto a encontrá-lo em seu escritório em 10 minutos, e Gaara teria exatamente 1 minuto do seu tempo. Tenho uma enorme dívida de gratidão com você. Gaara falava sério. Sem Sasuke, ele estaria completamente perdido. Sem problemas. Eu também tenho uma coisa para te perguntar. Sasuke do mundo principal. Gaara fez uma pausa e então respondeu, vá em frente. Sasuke descreveu a estranha situação com o corpo de Link. Em seguida, acrescentou, se o plano é arrancar a máscara e o manto dele, você é fraco demais para fazer isso sozinho. Os problemas de controle de poder de Link significam que se ele resistir, poderá ferir gravemente, ou até mesmo matar, você. Pode recusar. Só estou te ajudando por causa da nossa amizade do passado, não para te coagir. Na verdade, você nem é a nossa melhor opção. Originalmente, ele e o Takata queriam tentar, mas cada um tinha suas próprias responsabilidades. Contratar alguém que fosse fraco, mas amigável o suficiente com Link, talvez fosse a melhor opção. Nara Shiomizu, Tobio e Kajero eram todos os principais candidatos. Eu ajudarei, Gaara respondeu imediatamente.
Obrigado, disse Sasuke. Ele não sabia se o plano daria certo, ou se eles sequer precisariam dele. Mas como se tratava de Link, ele estava preparado para correr riscos. Mesmo que isso significasse quebrar alguns limites morais para atrair ajuda externa, ele não podia ficar de braços cruzados enquanto as transformações corporais do amigo o faziam se isolar de todos. Link, a aliança, o futuro. Parado aos pés do prédio da aliança, a expressão outrora Petra de Gaara revelava seu coração pesado. Ele se preocupava com o futuro, com Link, com Tsunagakure, e com seu irmão e sua irmã. Parecia que agora todas as escolhas, de alguma forma, caíam em suas mãos. Capítulo 370. Edifício das Forças Aliadas Shinobi, escritório do Comitê Executivo. Clique. Gaara empurrou a porta. Ao ver a criança pequena atrás da mesa, ficou momentaneamente surpreso. Reencarnação, disse Tobirama Senju sucintamente e então acrescentou, sente-se. Então é isso que acontece depois da reencarnação? Esse nome. Ele não é o segundo Hokage de Konoha? Gaara sentou-se do outro lado da mesa. Embora rumores sobre reencarnação circulassem há muito tempo na rede da web, as pessoas que conheciam a história real nunca a discutiam publicamente. A maioria das conversas vinha de pequenas vilas ou organizações shinobi, que faziam suposições absurdas para obter informações. Ele costumava pensar que o líder da aliança, Tobirama Senju, era apenas alguém com o mesmo nome do segundo Hokage. Nunca imaginou que a reencarnação realmente existisse. A reencarnação realmente transforma você em criança? Se for esse o caso, e se meu tio Yashamaru ou minha mãe? A voz de Tobirama interrompeu seus pensamentos. Duvido que você tenha passado por Sasuke só para me ver por diversão. Se bem me lembro, eu disse a Sasuke que você só tem 1 minuto. Gaara se concentrou. Diante do olhar penetrante da criança, perguntou, quero saber quais são os seus planos para o futuro da aliança. O futuro? Tobirama deu um pequeno sorriso. E de quanto tempo você está falando? Gaara hesitou, sabendo que seu tempo era limitado. Ele simplesmente decidiu expor todas as suas preocupações sobre o futuro da aliança de uma só vez. Ele falou sobre as preocupações com a estrutura extremamente flexível da aliança e como a possibilidade de reencarnação poderia alterar drasticamente a visão das pessoas sobre a vida e a morte. A aliança estava estável agora porque tinha figuras de poder incomparáveis no topo. Esse domínio duraria para sempre? E se a reencarnação fosse abusada, levando à corrupção entre os escalões superiores da aliança? E se o desenvolvimento contínuo de ferramentas científicas ninja acabasse minando a autoridade da aliança? E quanto aos perigos de mundos desconhecidos, Otsutsuki Kaguya, que certa vez destruiu o mundo inteiro, poderia ser apenas a primeira de muitas. E em tempos de paz, quando havia cada vez menos missões, como a aliança lidaria com um número cada vez maior de shinobi? Humanos comuns eram o berço de novos ninjas, mas com os ninjas agora unificados, o que seria da população comum? Então ele realmente merece ser considerado o Kazekage mais jovem do futuro, pensando bem. Tobirama demonstrou um toque de admiração. Era incomum ver alguém tão jovem com uma perspectiva tão ampla, embora ele estivesse de fato preocupado com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você está dizendo que se temos medo de todos esses desastres em potencial, deveríamos simplesmente parar de seguir em frente? Ele rebateu em um tom calmo. O olhar de Gaara caiu. Não sei. Às vezes, quando se pensa muito à frente, o futuro parece simplesmente avassalador. Ele havia absorvido tanta informação nos últimos 2 dias, sentindo a chegada de uma nova era. Ele simplesmente não sabia, então quis perguntar a alguém que pudesse saber. Eu também não sei o que o futuro nos reserva, disse Tobirama com uma risada. Mas tudo o que podemos fazer é correr em direção a ele, tentar ativamente conquistá-lo. Ele então explicou em detalhes o pensamento atual do comitê executivo. Sim, a estrutura da aliança estava deliberadamente frouxa por enquanto. Eles poderiam consertá-la aos poucos no futuro. A reencarnação era apenas a proverbial isca. Mais cedo ou mais tarde, seria retirada ou deixada de lado. Afinal, a aliança não podia depender da presença de uma única pessoa. No momento, eles estariam em apuro se Link desaparecesse, mas com o tempo, a aliança teria que se manter por conta própria. A maioria das aldeias ou organizações da aliança não acreditava que algum dia acumulariam contribuições suficientes para ganhar a reencarnação. Aderiram principalmente pelo dinheiro, recursos, benefícios, conhecimento, tecnologia, ninjutsu, mão de obra e assim por diante fornecidos pela aliança. Com o mundo do capítulo final a bordo, eles preencheram algumas lacunas no sistema de contribuição do mundo principal de Konoha. Mesmo que a reencarnação tenha sido a faísca inicial, uma vez que o sistema estivesse em funcionamento, ele poderia continuar sem esse incentivo. Quanto a confiar no poder de alto escalão para impor a paz indefinidamente, ou a corrupção potencial entre os escalões superiores, ou a instabilidade causada pelo avanço tecnológico, tudo isso pode ser resumido em uma ideia. Cada geração lida com os problemas de sua própria época. Farão o que puderem agora e deixarão o futuro mais distante para a próxima geração. Enquanto deixarem evidências claras de que a paz existiu, mesmo que o caos ressurja algum dia, alguém estará lá para reacender a chama e lutar incansavelmente pela paz. Entendo, disse Gaara após ouvir, sem hesitar mais. Ele falou com sinceridade. Obrigado por explicar tudo isso. Ele olhou para o relógio e viu que mais de 10 minutos haviam se passado. Levantando-se, fez uma reverência. Perdoe-me por tomar tanto do seu tempo. Está tudo bem, respondeu Tobirama casualmente, com metade de sua atenção ainda na rede da web, onde ele estava lidando com a papelada. Tudo o que ele acabará de dizer a Gaara não era novidade. Gaara não foi o primeiro a expressar essas dúvidas. Shinobi com mentes afiadas, como Kakashi, Minato, Shikaku e outros, já haviam levantado questões semelhantes há muito tempo. Por outro lado, Naruto e Sasuke do capítulo final, tendo vivenciado tanta coisa, enxergaram com mais clareza e junto com os dois Hashiramas e Tobirama, chegaram à conclusão atual.
Tobirama havia repetido esses pontos inúmeras vezes. Interessado em trabalhar com a aliança? Ele ofereceu, estendendo um ramo de oliveira. Normalmente, ele não se daria ao trabalho de dar tanto tempo a alguém, exceto pelo fato de Gaara ter um bom relacionamento com Link, e Tobirama ver nele um potencial considerável. Talvez ele se tornasse um recurso valioso para a aliança algum dia. Desculpe, Gaara recusou instintivamente, então explicou. Ainda tenho alguns assuntos pessoais para resolver então. Percebendo quão ridículo isso soou, ele acrescentou. Depois que eu cuidar deles, definitivamente voltarei e trabalharei para você. Não para mim, pela paz, corrigiu Tobirama. Enviou a Gaara uma mensagem pela rede da web listando as vagas adequadas. Dê uma olhada e veja o que lhe interessa ou do que você é capaz. Quando chegar a hora, apresente-se a Koharu Tatani. Ele fez uma pausa. Se não houver mais nada, vamos considerar nossa discussão encerrada. Certo, disse Gaara e então saiu. Do lado de fora da porta, ele repetiu baixinho, pela paz. A esperança por esse futuro, que ele poderia ajudar a construir com as próprias mãos, enchia seu coração. Ele quase queria se jogar direto no trabalho da aliança agora mesmo. Mas a nova quarta grande guerra ninja no mundo principal se aproximava, e a condição de Link também precisava ser resolvida. Antes de se dedicar à aliança pela paz, ele ainda tinha muitos problemas pessoais para resolver. Além disso, ele queria visitar aquele mundo futuro primeiro, para ver seu eu futuro e ouvir como Gaara havia lidado com as coisas em relação a Sunagakure e seu pai. Ele precisava saber quais decisões o levaram aonde quer que ele estivesse hoje. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.